Tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Carl Jung. A projeção é algo que acontece quando colocamos nossos próprios sentimentos nos outros, sem perceber. Isso pode acontecer em uma conversa, quando alguém sugere que você está projetando, ou quando formamos uma opinião sobre alguém que mais tarde percebemos estar errada. Muitas vezes, fazemos julgamentos sobre pessoas ou situações que não são precisos, mas só depois conseguimos perceber o erro. Na maioria das vezes, deixamos isso para lá sem pensar muito no motivo desse erro. Porém, se quisermos nos entender melhor, é importante corrigir esses julgamentos e investigar de onde vêm esses pensamentos. A projeção psicológica é um mecanismo inconsciente identificado por Sigmund Freud, onde uma pessoa coloca em outras pessoas seus próprios pensamentos, sentimentos ou desejos que não consegue aceitar. Isso acontece quando há um desalinhamento entre o que sentimos por dentro e o que vemos ao nosso redor. Em outras palavras, projetamos no mundo externo o que carregamos internamente. Quando passamos por experiências difíceis, como traição, abuso ou situações desconfortáveis, é comum que isso deixe feridas emocionais que nos fazem desconfiar dos outros. Essa desconfiança surge como um mecanismo de defesa, refletindo a dor e as marcas deixadas por nossa história psicológica. A projeção negativa acontece quando colocamos em outras pessoas sentimentos ou comportamentos que não aceitamos em nós mesmos. Isso pode nos levar a sentir raiva ou ressentimento por elas, mesmo que o problema esteja, na verdade, dentro de nós. Esse processo não é causado pelo que os outros dizem ou fazem, mas sim pelo que pensamos sobre eles. Pessoas com baixa autoestima ou uma autoimagem frágil tendem a projetar mais, enquanto quem tem um senso de identidade mais sólido se sente confortável consigo mesmo. Quando o nosso eu real se distancia do eu ideal que buscamos, podemos acabar nos desprezando, intensificando a projeção. Por exemplo, uma mulher se sente insatisfeita com sua vida pessoal, pois evita se arriscar em novos relacionamentos por medo de rejeição. Ela se vê como alguém insegura e retraída, preferindo manter distância dos outros. Entretanto, uma de suas amigas é confiante e aberta, sempre disposta a conhecer novas pessoas e a tentar novos relacionamentos. Com o tempo, essa amiga começa a construir uma vida social e amorosa que a mulher admira, mas ao invés de se inspirar, ela sente inveja e raiva. Embora no fundo deseje ter essa mesma confiança, ela projeta seu ressentimento na amiga, criticando-a como se suas escolhas fossem erradas ou superficiais. Esse mecanismo de crítica permite que ela alivie o desconforto de não encarar suas próprias inseguranças. Apontar os erros nos outros nos dá uma sensação temporária de alívio, mas, na verdade, evita que enfrentemos nossos próprios desafios e nos esforcemos para desenvolver as qualidades que admiramos nos outros. Afinal, quando você aponta um dedo para alguém, 3 dedos estão apontando de volta para você. Quando negamos nossos próprios defeitos, acabamos atribuindo-os a outras pessoas. Começamos a julgá-las, criticá-las ou culpá-las. Às vezes, isso se estende até a grupos inteiros de pessoas que têm certas crenças ou características. Quem projeta seus defeitos nos outros acredita que são eles que têm todos os problemas e falhas. Por isso, pensam que são os outros que estão errados e que devemos lutar contra eles. Porém, quando culpamos os outros por tudo, acabamos sofrendo. A projeção acontece de forma inconsciente, sem que a gente perceba ou tenha intenção de fazê-la. As projeções funcionam como um bumerangue. Elas voltam para nós, e não escapamos das consequências. Mas é importante lembrar que não fazemos isso de forma consciente. Isso simplesmente acontece. É sempre mais fácil ver outra pessoa projetando do que reconhecer que estamos fazendo o mesmo. No momento em que percebemos que estamos projetando, já começamos a nos libertar desse processo. Não é incomum justificarmos nossas próprias projeções inventando desculpas. Por exemplo, alguém pego comprando no mercado negro pode dizer: "Todo mundo está fazendo isso." Nesse caso, a pessoa tenta transformar a culpa de estar fazendo algo errado em um medo mais objetivo, como o de não ter comida suficiente.
A analista junguiana Marie-Louise von Franz escreve: se um filho, por exemplo, sente que seu pai é tirânico, no futuro, em muitos casos, ele não apenas projetará a qualidade da tirania em figuras de autoridade e paternas, como médicos, superiores e até no Estado, mas também se comportará de forma tirânica, ainda que de maneira inconsciente. Aqui, podemos entender que feridas emocionais, como uma ferida de injustiça causada por um pai autoritário, podem levar a projeções futuras. A pessoa, marcada por essa experiência de injustiça, carrega essa dor para a vida adulta e acaba vendo qualquer figura de autoridade como tirânica, mesmo sem motivo real. Além disso, ela pode começar a agir de forma autoritária, repetindo o comportamento que tanto a feriu. Se uma pessoa com uma atitude anti-autoritária precisa lidar com alguém que mostra até mesmo pequenos sinais de confiança ou poder, a imagem de um tirano, latente por causa dessa ferida emocional, será automaticamente projetada na outra pessoa. A projeção ocorreu, e quem projeta está totalmente convencido de que está lidando com um tirano. Esse tipo de erro de julgamento é extremamente difícil de corrigir. Não são apenas os traços negativos que projetamos nos outros, mas também as qualidades positivas que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. A projeção de qualidades positivas ocorre quando idealizamos alguém ou uma situação, criando uma imagem exagerada e ilusória. Isso pode levar a uma admiração que não condiz com a realidade, e em casos extremos, a pessoa pode contagiar outros com essa visão idealizada. Assim, um grupo inteiro adota esse julgamento distorcido, até que outro grupo intervenha para trazer clareza à situação. Um exemplo clássico de projeção positiva é a veneração de um ditador, visto como um herói ou salvador, enquanto a projeção negativa pode ser observada na caça às bruxas, onde indivíduos eram injustamente acusados e perseguidos. Ambos os casos demonstram como a projeção pode se espalhar coletivamente, afetando o julgamento de grupos inteiros e fazendo com que suas percepções equivocadas sejam aceitas como verdade. Freud acreditava que as primeiras experiências de uma criança com seus pais e irmãos, sejam impressões verdadeiras ou falsas, influenciam as projeções que ela fará mais tarde na vida. Por exemplo, uma criança que viu seu pai ou mãe de maneira negativa tende a projetar essa mesma imagem em figuras masculinas ou femininas mais velhas ao longo de sua vida adulta. Um complexo materno é um componente ativo na psique de todos, abrangendo não apenas a relação com a mãe pessoal, mas também o contato com outras mulheres e os arquétipos coletivos relacionados ao feminino. Um complexo materno negativo torna impossível vivenciar outras pessoas sem preconceitos. Essa reação negativa permanece ativa, guardada nas profundezas da psique, e é projetada sobre os outros no momento oportuno. Todos esses fatores influenciam na criação das feridas emocionais na infância. Outro conceito importante que Freud desenvolveu é o da transferência, em que uma pessoa inconscientemente projeta sentimentos que tem por alguém em uma pessoa completamente diferente. A diferença entre a transferência e a projeção é que a transferência envolve 3 pessoas. Por exemplo, transferir os sentimentos que alguém tem pelos pais para o parceiro, ou desconfiar de alguém apenas porque essa pessoa lembra um ex-cônjuge em seus modos, voz ou aparência. Carl Jung, fundador da psicologia analítica, escreve: um homem inconsciente de si mesmo age de maneira cega e instintiva, e é enganado por todas as ilusões que surgem quando vê tudo aquilo de que não está consciente em si próprio retornando a ele do exterior, como projeções sobre os outros. O mesmo inconsciente que cria as projeções também tenta, em certas fases do desenvolvimento pessoal, corrigi-las. Isso pode acontecer por meio dos sonhos ou da imaginação ativa. Assim, além do julgamento que fazemos com base no senso comum, existe um fator interno em cada pessoa que busca ajustar sua percepção da realidade de tempos em tempos. Freud fala sobre a fachada do sonho, que é a parte do sonho que parece confusa ou sem sentido.
Isso acontece porque, na verdade, é uma projeção da nossa incapacidade de entender o que o sonho realmente quer dizer. Dizemos que o sonho tem uma fachada falsa porque não conseguimos ver seu significado verdadeiro. A menos que tenhamos um nível alto de autoconsciência, será difícil enxergar além dessas projeções e continuaremos sendo enganados por elas. Isso acontece porque a mente, naturalmente, cria essas projeções. Jung expandiu essa ideia ao introduzir os conceitos de sombra, ânima e ânimos. A sombra, em particular, tem um papel importante nas projeções, tanto em nível pessoal quanto coletivo. A razão pela qual é tão difícil ter uma visão clara da própria sombra é que as partes inferiores da nossa personalidade, em sua maioria, estão ligadas a emoções. Essas emoções e sentimentos têm uma certa autonomia e não podem ser totalmente controlados ou suprimidos pela razão. Elas surgem espontaneamente e, muitas vezes, sem que possamos prever ou evitar. Quando a sombra surge como um arquétipo, enfrentamos dificuldades semelhantes às que temos com os arquétipos da ânima, o lado feminino no homem, e do ânimos, o lado masculino na mulher. Esses arquétipos também são partes inconscientes de nós mesmos e podem ser tão difíceis de reconhecer e integrar quanto a sombra. A sombra é sempre do mesmo sexo que o indivíduo. Porém, quando projetamos aspectos relacionados ao sexo oposto, essas projeções assumem a forma de figuras contrassexuais, anima nos homens e ânimos nas mulheres. Essas figuras representam o inconsciente coletivo e simbolizam imagens eternas do homem e da mulher, do logos, razão, e do eros, emoção, que são projetadas sobre pessoas reais. Nos homens, a ânima surge quando ele supervaloriza seu lado masculino e negligencia suas qualidades femininas. Isso pode se manifestar em diálogos pseudo-intelectuais, onde ele trata as mulheres como objetos de satisfação de fantasias eróticas ou faz suposições estereotipadas sobre o papel feminino. Esse comportamento pode ser comparado a uma flecha que desperta o desejo, mas se esses prazeres não satisfazem, o homem acaba sofrendo, ferido pela mesma flecha de sofrimento. Nas mulheres, a projeção do ânimos aparece de maneira um pouco diferente. Ela se manifesta como uma convicção rígida e oculta sobre suas próprias crenças e pensamentos, fazendo com que suas suposições internas se tornem projeções inconscientes sobre os homens ao seu redor. É como querer o amor, mas ao mesmo tempo não acreditar que alguém possa amá-la. O pai dá à sua filha opiniões verdadeiras e indiscutíveis sobre o que é correto, sem incluir o conhecimento consciente. Muitas pessoas se reconectam consigo mesmas por meio da apreciação amorosa de outra pessoa. Um amigo próximo ou parceiro que acredita no potencial de alguém, criando expectativas de sucesso e crescimento, pode muitas vezes nutrir o florescimento da verdadeira personalidade e dos talentos dessa pessoa. No entanto, um dia, essa projeção de apoio desaparece naturalmente, e então é necessário testar se a pessoa consegue retirar sua projeção e permanecer autêntica, mesmo sem esse tipo de incentivo. Essa transição pode ser desafiadora. Um ataque de ódio agressivo acontece quando uma pessoa projeta parte de sua sombra em outra. Isso desencadeia discursos rancorosos, e as palavras ditas podem ser sentidas como se fossem projéteis, simbolizando a negatividade direcionada à pessoa que recebe a projeção. Quando alguém se torna alvo da projeção negativa de outra pessoa, pode sentir esse ódio quase fisicamente, como se fosse atingido por um projétil. Jung distingue dois tipos de projeção: ativa e passiva. Cada um de nós cria muitas vezes relações imaginárias, baseadas principalmente nessas projeções. A projeção passiva envolve um ato de empatia, onde o sujeito projeta seus sentimentos em outra pessoa ou objeto, trazendo-os para uma relação mais próxima. Nesse processo, o sujeito anima o objeto com seus próprios sentimentos, criando uma conexão íntima. Toda compaixão, por exemplo, é baseada nesse tipo de identificação. Isso é semelhante ao conceito de introjeção, que é quando o sujeito assimila o outro para si, mas a introjeção não é sempre empática.
Ela pode surgir da necessidade de respeito, poder ou superioridade. A introjeção é a adoção inconsciente de pensamentos e comportamentos de outras pessoas, ao invés de projetá-los sobre os outros. Isso acontece naturalmente no desenvolvimento de uma criança, que absorve valores, crenças e atitudes de seus cuidadores. No passado, nossos ancestrais eram guiados principalmente por seus instintos inconscientes e pela conexão profunda com a natureza e o mundo ao redor. O mundo interior e o exterior estavam profundamente interligados. Apenas recentemente começamos a nos afastar de elementos supersticiosos e irracionais na vida cotidiana. No entanto, no mundo interior, não há uma separação clara entre o que é interno, sujeito, e externo, objeto. Como Jung escreve, apenas certas funções e áreas superaram a identidade primitiva. Isso se relaciona com a projeção, já que as imagens e padrões antigos ainda são projetados em objetos, pessoas e situações ao nosso redor. Muitos de nossos padrões de pensamento, gestos e atitudes foram formados muito antes de desenvolvermos uma consciência reflexiva. Podemos imaginar que a habilidade de refletir sobre nós mesmos surgiu como resultado de intensas emoções e choques emocionais ao longo da história humana. No entanto, os conteúdos inconscientes não podem ser completamente integrados à consciência. Esse processo é como descascar uma cebola. Algumas camadas de complexos inconscientes podem ser assimiladas pela mente consciente, mas o núcleo profundo permanece intocado. No centro, encontramos os arquétipos do inconsciente coletivo, que continuam a criar projeções além do nosso controle, pois esses conteúdos não podem ser totalmente absorvidos pela consciência do ego. Para usar uma nova analogia, é como carregar uma mochila durante uma caminhada. Se você colocar mais peso, conteúdos inconscientes, do que pode carregar, o fardo se torna insuportável e a pessoa pode desmoronar. Isso explica por que pessoas com egos mais frágeis tentam desesperadamente evitar qualquer percepção de suas projeções negativas. Elas não conseguem lidar com o peso emocional e a pressão moral que vem com essa percepção. Parte de nós, que esteve oculta, está prestes a emergir. Mas esse processo não acontece de forma direta, do inconsciente para a consciência. Ele passa por um intermediário, ou um anfitrião. Projetamos nosso ouro em outra pessoa e de repente ficamos fascinados por ela. O primeiro sinal disso é quando a outra pessoa parece brilhar, quase como se estivesse iluminada em meio à escuridão. Isso indica que algo está mudando dentro de nós e que estamos projetando nosso ouro espiritual nela. Na alquimia, o ouro muitas vezes era mal interpretado como um símbolo de riqueza material por aqueles que buscavam apenas posses. Mas, para os verdadeiros alquimistas, o ouro era uma metáfora para o trabalho espiritual e psicológico de transformação interior. Quando percebemos que entregamos nosso ouro espiritual a outra pessoa, podemos reagir de diferentes formas. Poderíamos, por exemplo, nos aproximar dessa pessoa e dizer: "O significado da minha vida de repente apareceu no brilho dos seus olhos. Posso te contar?" Essa é outra forma de dizer: "Te entreguei algo muito precioso." Uma simples expressão, como um sorriso, pode nos elevar a alturas celestiais, enquanto uma carranca pode nos lançar em profundezas infernais. Esse é o poder do significado. Uma das razões pelas quais hesitamos em carregar nosso próprio ouro é que ele está perigosamente perto de Deus. Nosso ouro tem características divinas e seu peso é difícil de suportar. Esse é o significado original dos termos padrinho e madrinha. Essas são pessoas que carregam qualidades divinas para nós, alguém que guarda o que ainda não conseguimos sustentar sozinhos. Por exemplo, imagine uma jovem artista que sempre teve medo de mostrar seu trabalho. Ela compartilhou suas ideias e inspirações com uma amiga mais experiente, que viu seu potencial e guardou esse talento até que a jovem estivesse pronta para se expressar plenamente. Por anos, essa amiga foi sua fonte de apoio, incentivando e protegendo o que a jovem ainda não conseguia sustentar sozinha.
Um dia, a jovem sentiu que estava pronta para mostrar sua arte ao mundo e disse à amiga: "Acho que estou pronta para assumir meu próprio caminho." Elas marcaram uma ocasião especial, um ritual simbólico, onde a amiga devolveu o potencial criativo da jovem. A partir desse momento, a jovem se sentiu mais forte e confiante, e nunca mais precisou de ajuda para carregar o peso de seu talento. Quando esse intercâmbio de ouro acontece da forma correta, amadurecemos e, eventualmente, nos tornamos fortes o suficiente para pedir nosso ouro de volta. Carregar o ouro de outra pessoa é uma arte delicada e uma grande responsabilidade. Se você é o guardião do ouro de alguém, cuide bem dele e esteja preparado para devolvê-lo quando a pessoa estiver pronta. É importante lembrar que o que é valioso deve ser preservado, mesmo que seja difícil. Se você pode ferir meus sentimentos, é melhor que o faça, porque o erro está em mim e esse processo me ajuda a crescer. Não compare, não meça. Nenhum outro caminho é como o seu. Todos os outros caminhos enganam e tentam você. Você deve cumprir o caminho que está dentro de você. Carl Jung.